Nossa primeira palestra do ano e também primeira visita à UF no ano, né? Eu desejar a vocês um ano cheio de realizações, de muito trabalho, de muita força, de muita resignação, para que a gente possa, a partir daí, compreender, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo nesse momento a nos depurar, a nos habilitar melhor para sermos mais servidores do que trabalhadores. Essa é a nossa busca, servir sem esperar nada em troca, para entregar-se a esse trabalho edificante de aprimoramento espiritual e aprimoramento moral. Hoje nós agradecemos a Deus a oportunidade, agradeço mais uma vez ao UF por nós estarmos aqui, ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho, aos amigos espirituais que estão conosco nesta caminhada. Trazemos hoje uma reflexão sobre aquilo que muitas vezes nos enche de orgulho e também nos enche muitas vezes de preocupação. Sempre quando nós falamos em família, nós lembramos muito disso. Família é essa mistura toda que nos leva a sermos pessoas muito mais preparadas e também nos dá tanta dor de cabeça. Ser família é aprender, ser família é ser perdão, ser família é ser tolerante. E nessa busca nós lembremos que a família é o grande antídoto na nossa busca do aperfeiçoamento moral e espiritual. É nela onde nós aprendemos a lidar com nós mesmos. É com o outro que nós aprendemos a nos identificar e saber quem somos. Dentro de um mergulho do autodescobrimento e da reforma íntima, muitas vezes eu preciso da minha família para poder me compreender. E por isso que muitas vezes eu estou dentro da minha família, agredindo aqueles que estão comigo, porque é uma forma também de eu me agredir. Por isso que nós trazemos a família como o nosso caminho para a cura. E aí nós podemos perguntar, que cura? Por que eu preciso me curar? Estou doente, sou adoentado, gozo de perfeita saúde física, mental, e por que eu deveria me curar? Há uma passagem que Jesus nos lembra que não veio para os sãos, mas sim, eu vim para os doentes. E a gente muitas vezes pode se indagar, então, Jesus não veio para mim, porque, ainda bem, eu estou pleno de saúde. Mas Jesus não se referia à saúde física, Jesus referia à saúde moral. E se nós temos a consciência que estamos encarnados no planeta Terra, que é um mundo ainda de provas, de expiações, que adentra o seu momento de regeneração, mas ainda precisa passar por suas dores, se sabemos e compreendemos que somos espíritos imperfeitos, é porque então eu preciso melhorar. O que é saúde e o que é doença? Por que eu digo que estou apto e que sou são? E se Jesus fala assim, eu começo a compreender, na verdade, que se for no aspecto moral, sim, acredito que Jesus esteja falando para mim. Mas para isso eu preciso me perceber. Veja, o doente, quando consegue a cura, inicialmente ele precisa do tratamento. Mas antes do tratamento, ele precisa se ver doente. E nós precisamos ser corajosos e honestos conosco, para nos enxergar como doentes. Para enxergar que eu preciso do meu melhoramento, não para o outro, mas para mim. Para que eu consiga, aí sim, ser melhor para com o outro. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que a Organização Mundial de Saúde nos conceitua que a saúde seria o bem-estar do indivíduo no meio ambiente que ele convive. E também o Ministério da Saúde nos adverte de que a doença seria quando esse indivíduo está com algum déficit sociobiosocial. Ou seja, estar doente ou estar com saúde não depende apenas de uma questão biológica,
mas depende de uma questão psicológica e depende de uma questão social. Como nós nos damos no meio em que estamos vivenciando, nos diz muito sobre a nossa saúde. Ontem mesmo eu conversava com a menina que trabalha na casa do meu pai. E ela dizendo assim, mas hoje em dia as pessoas, é tanta coisa no mundo acontecendo, né? E ela dizia de uma forma um pouco irônica, né? Ela dizia, o interessante são aqueles que têm deficiência mental mesmo e que estão se tratando. Esse a gente não, mas aqueles que acham que não são e que não estão se tratando, e aí fica fazendo o que vai fazendo no meio do mundo. E ela tem um pouco de razão, porque não se trata apenas de uma condição mental, de uma condição moral, sim, de uma condição espiritual. Quando eu me enxergo que eu sou um espírito perfeito e que vez ou outra eu consigo acertar, é uma atitude e um conceito mais lógico comigo. Mas nós muitas vezes invertemos. Nós achamos que somos pessoas perfeitas e que vez ou outra eu acabo errando. Nós erramos ainda muito mais do que acertamos. Nós ferimos muito mais do que agradamos ainda. Nós magoamos muito mais do que perdoamos ainda. É uma condição minha, é uma condição sua, é uma condição nossa, que necessita sim de um melhoramento. Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, ela nos diz que nós não adoecemos propriamente através da doença. Na verdade, nós não adoecemos de uma forma fisiológica, mas sim as nossas células que estão sem energia vital acabam sendo surpreendidas pelos vírus, as bactérias e os micro-organismos que, aproveitando-se disso, se alojam em nosso corpo e aí sim traz a doença no corpo físico. Até essa doença chegar no corpo físico, já houve uma penetração espiritual muito maior anteriormente. Lembrando que o espírito é o senhor do nosso corpo. Então, cuidar do espírito há uma necessidade urgente e imediata. E a família é o caminho para que nós cuidemos do nosso espírito. Tem uma música de Rita Lee que ela dizia, os mais jovens não vão saber quem é Rita Lee, mas é meu pai que falava de Rita Lee, eu não conheço, não. Rita Lee tinha uma música que ela dizia, foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. E muitos de nós, dentro do nosso seio familiar, já nos vimos como a ovelha negra. Geralmente e principalmente naquela fase entre os 12, 13, 14, 15 anos, que ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu sinto, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim aqui. É uma fase natural, espiritual e também orgânica de todo ser humano, que passa pelaquela aborrecência, como assim é dito por algumas pessoas. É um momento em que nós trazemos um pouco dessa rebeldia, não só dessa existência, mas de existências passadas. E a partir daí eu começo a olhar aquelas pessoas que estão convivendo comigo, muitas vezes como inimigos meus. E eu começo a olhar a família do meu amigo que estuda comigo, do meu amigo da casa espírita, do meu amigo de juventude, que a família dele, a família dele. A família dele é que é a família boa, a família dele é que é a família perfeita, a família dele é que os pais deles estão sorrindo o tempo todo, a família dele é a verdadeira família. Porque nós ainda conceituamos família como perfeição. Nós temos família como sinônimo de perfeição. E nós achamos que para você ser família, você tem que ser perfeito. Mas, geralmente, os outros componentes da família têm que ser perfeitos, não eu. E muitas vezes, quando nós falamos a família como meu caminho de cura, eu preciso identificar, na verdade, não o papel do outro para que me cure, mas o meu papel para que eu cure minha família. É aí onde está a nossa busca. Num jogo de xadrez, quem já jogou xadrez, sabe que as peças elas precisam estar nas ordens exatas. E que cada peça faz o seu movimento adequado. Porque senão, o jogo perde o sentido. Assim é na família.
Muitas vezes as famílias estão entrando em dificuldades porque as peças estão invertidas. Pais que querem ser filhos, filhos que querem ser pais. E que dificulta muitas vezes que a relação tenha a sua canalização correta e que ela consiga encontrar os seus objetivos específicos. É lógico que em alguns momentos nós teremos um pouco dessa mudança de local. Às vezes o filho precisa assumir em certos momentos um papel de pai, um papel de mãe, mas só naquele momento. Às vezes o pai acaba se sentindo um pouco filho, mas que depois as peças precisam voltar imediatamente para os seus lugares. Família não é perfeição, família é a busca dessa perfeição. Imaginemos pessoas imperfeitas convivendo num ambiente, querendo vivenciar o mais perfeito dos sentimentos, que é o amor. Só pode dar um pouco de confusão e conflito nisso. Pessoas que não sabem amar, querendo o amor do outro. Acaba acontecendo isso. Eu passo a exigir do outro aquilo que eu não posso dar a ele. E eu quero que ele consiga suprir aquilo que falta em mim. Família é o lugar onde nós precisamos encontrar, na verdade, o verdadeiro sentido daqui está. Não é à toa a família que nós estamos, as pessoas que nós estamos convivendo e por que nós estamos convivendo. Mas sempre a família do outro é a família melhor. Quando nós observamos as pessoas colocando as fotos nas suas redes sociais, tem uma frase que eu acho bastante interessante, que eu não deixo de concordar, mas eu pondero em algumas situações. Quando a pessoa bota uma foto da família lá, e bota embaixo assim, família, projeto de Deus. Eu acho bacana, eu acho que a família é um projeto divino, é um projeto de Deus. Mas a gente precisa compreender alguma coisa. Estamos colocando muitas coisas na mão de Deus. E a gente precisa lembrar que, na verdade, quem faz o projeto é o engenheiro, quem faz o projeto é o arquiteto, mas quem executa é o pedreiro. Quem executa é aquele que bota o tijolo todo dia. O projeto divino de família é nos dado, mas para que a gente possa ser família, nós precisamos botar a mão na massa. Não adianta achar que nós temos família e dizermos assim, família foi um projeto divino, olha aqui minha família formada, foi Deus que me deu. Deus está dando a sua capacidade de você manter e ser família, não ter uma família. Precisamos muito mais ser. Assim, quando nós falamos muitas vezes, e eu escuto também muito essa frase, quando você tira uma brincadeira com alguém, uma pessoa diz assim, rapaz, me respeita, eu sou um pai de família. Mas um pai de família exige muito mais do que você apenas tenha filho. É necessário que você se porte como pai de família. E nessas circunstâncias nós precisamos compreender os outros, porque como filhos, nós muitas vezes exigimos dos pais que eles saibam tudo, que ele nos dê tudo. E a gente descobre em certo momento da nossa vida que os nossos pais não sabem de tudo. E muitas vezes é um momento de frustração para a gente, de tristeza, de decepção. E nossos pais não sabem realmente de tudo, mas tudo que eles sabem, eles nos dão. Tudo eles nos dão. Nós muitas vezes queremos receber da forma como nós achamos correto, mas na verdade é a maneira como eles podem nos dar o amor deles. Nessa confusão, nós achamos também que os nossos pais e os nossos familiares são apenas aqueles familiares que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E dentro desse conceito restrito ainda, quando nossa família se forma e nossa família está bem, nós muitas vezes dizemos, graças a Deus está tudo bem com a minha família. E aí a gente vai ter que lembrar de uma passagem do Evangelho, quando Jesus for chamado dentro da sala de uma casa, onde ele estava sentado com muitas pessoas e disseram, mestre, tua mãe e teus irmãos te chamam lá fora. Jesus olha e diz, quem é minha mãe
E quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. E aponta para aqueles que estão ali. Muitas pessoas podem nos dizer que nós estamos negando, ou que Jesus, na verdade, está negando Maria como sua mãe. Mas, na verdade, Jesus está nos dando uma lição de que não só família significa os nossos laços consanguíneos. Jesus está dizendo que todos nós aqui somos uma família. E como eu posso aceitar e entender que se eu fecho a porta da minha casa e acredito que minha família consanguínea esteja segura, tranquila, como eu posso ficar bem sabendo que um irmão meu está lá fora, angustiado, passando fome, frio e dor? Por isso que em Eclesiastes nos fala que a felicidade ainda não é deste mundo. Porque nós não podemos vivenciar a felicidade plena, sabendo que agora, lá no Irã, no Iraque, morrem irmãos meus. Porque, meus amigos, falar que Jesus é nosso irmão maior é bacana. Que Deus é nosso Pai é bacana. Mas não nos olharmos como irmãos? Se Deus é Pai, Jesus é irmão, por que eu sou seu? E nós ainda não nos tratamos como irmãos. Nós não conseguimos enxergar ainda a amplitude de família que Jesus já nos disse. Nós não somos irmãos apenas consanguíneos e muitas vezes, que eu já disse em outras ocasiões, mesmo achando que nós não somos irmãos consanguíneos, nós vemos hoje em dia, principalmente nas redes sociais, quando as pessoas pedem ajuda de transfusão de sangue, nós pedimos a quem? Ao outro. Nos lembrando que o sangue que corre nele é o mesmo que corre em mim. A doação de órgãos que faz com que vidas continuem a pulsar, são retirados de um irmão para outro. Nós temos a mesma essência, nós temos a mesma estrutura e muitas vezes nós esquecemos isso. E eu lembro que se eu chegasse e alguém chegasse aqui para mim e dissesse: olha, Thales, tua mãe está ali fora a te chamar, e eu dissesse: quem é minha mãe? Ela vinha me pegar pela orelha, dissesse: você está esquecido que você tem mãe? E muitas vezes, dentro desse contexto sobre mãe, eu lembro de como minha mãe muitas vezes agia comigo. Eu conversava, inclusive, mês passado com um primo meu, que está com 17 anos, enfrentando alguns problemas com sua mãe, com a minha tia, e eu dizendo a ele: oh, mas isso acontecia demais comigo. Até quando eu estudava, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, que minha mãe ia muito no colégio, na verdade eu acho que ela ia mais do que eu no colégio, não porque ela era chamada, mas porque ela ia, mesmo sem ser chamada, que ela achava que eu estava escondendo alguma coisa dela e ela ia saber lá diretamente na fonte o que estava acontecendo. Minha mãe era conhecida demais no colégio. Eu estava sentado aqui assistindo aula e passava a cabecinha dela no corredor. E os meus colegas já diziam: tua mãe e tal. Eu disse: mais uma vez. E certa vez, e ela nem falava comigo, ela ia na coordenação, conversava com o coordenador e ia embora. Aí certa vez tocou para o intervalo, e aí eu saí o intervalo, o coordenador me chamou e disse: Thales, vem cá. Eu sou. Ele disse: rapaz, tua mãe veio aqui mais uma vez. Aí eu disse: foi, eu vi ela passando ali. Ele disse: mas tu sabe o que ela disse? Aí eu disse: eu já imagino o que ela disse. Ela pediu para mudar todo lugar na turma, mas disse que era para mudar todo lugar na turma, não porque os teus amigos estavam te influenciando, mas porque tu é que influenciava os amigos para um caminho ruim. Eu disse: meu Deus, minha mãe disse isso, disse. E aí, depois de um tempo, eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? E eu chegava em casa: mãe, ela disse: é isso mesmo. E aí eu lembro que depois de um tempo eu fui fazer terapia, e aí eu cheguei na terapia, o terapeuta falando comigo, aí disse: Thales, acontecia isso, sua mãe fazia isso, isso possivelmente mexeu um pouco com você, tal. E eu cheguei muito feliz em casa, disse: mãe, eu descobri toda a causa do meu sofrimento.
é a senhora. Ela disse, mãe sempre leva a culpa, né? Aí eu disse, o terapeuta lá falou comigo, disse que aquele negócio que a senhora falava, passou um tempo, e o terapeuta chegou para mim e disse, pronto, e agora? Eu disse, agora o quê? Ele disse, o que é que você vai fazer com isso? Eu disse, o quê? Ele disse, aconteceu, tal, mas e aí? Você vai ficar preso nisso a vida toda? E aí eu disse, mas não era minha mãe? Ele disse, não, é você. Aí eu cheguei em casa e disse, mãe, eu acho que eu devia trocar de terapeuta, porque o terapeuta está dizendo agora que sou eu que tenho que resolver isso. Mas diante de todo esse contexto, em nenhum momento da minha vida eu duvidei do amor da minha mãe por mim. E eu compreendi que, na verdade, aquilo era um grito de desespero da minha mãe para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Poderia ter sido, ou foi, de uma maneira um pouco equivocada, radical, mas era a maneira que ela tinha para fazer aquilo. Era um grito de socorro que ela precisava dar. Mas eu compreendi que aquilo é amor. E muitas vezes nós não compreendemos o amor que os nossos pais nos dão, porque nós não observamos um pouco mais a fundo o que eles estão querendo ali. E a gente precisa olhar um pouco mais. Lembrar que os nossos pais já foram crianças, já foram adolescentes, que já passaram por algumas coisas na vida e que apenas desejam o bem do seu filho. E às vezes pode ser de uma maneira um pouco conturbada, um pouco equivocada diante disso. E a gente tem que olhar um pouco com mais cuidado para os nossos pais. Porque, como dizia Fábio Júnior na canção, quando lembra o nosso pai, e a gente diz, pai, você foi meu herói, é uma fase em que a gente tem ainda uma imaturidade, e quando a gente diz, você foi meu bandido, é uma fase que nós estamos um pouco com rebeldia. Mas quando a gente sai dessa dualidade de herói e bandido, e a gente diz, pai, você foi meu pai, a gente chega na maturidade. Você foi o que você poderia ser para mim. E você buscou o que você poderia buscar para me dar. Eu com isso consigo reconhecer e recebo isso que é dado por você. É o meu pai, é a minha mãe. São eles, na verdade, que me deram o maior dom, que é o dom da vida, que é o dom de viver. Isso já basta, isso já é suficiente. Isso é o que Jesus nos lembra ao repetir o que Moisés nos falou nos mandamentos. Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar vosso pai e vossa mãe parece até um pouco forte isso. Não significa amar. Você pode não amar, você pode não gerar afeto, mas honrar significa respeitar. Mesmo diante de todos os seus defeitos, dos seus equívocos. O mau pai, a má mãe, não lhe permite ser um mau filho. Não lhe dá o direito de ser um mau filho. Se eu não conseguir exercer o meu papel de pai ou meu papel de mãe como eu deveria exercer, me resolverei com a minha própria consciência. Mas eu não posso também deixar de ser um bom filho, de respeitar os limites que os meus pais tinham, que já vinham de outras e outras encarnações e de outra criação dos meus avós, dos bisavós. Eu preciso compreender isso. Tanto é que muitas vezes, quando falo com meus pais, minha mãe diz, eu disse, mãe, mas a senhora faz isso comigo, é porque você não sabe como era no meu tempo, com meu pai. E muitas vezes, quando eles dizem isso, que as criações antigamente eram melhores, na verdade, eles não têm saudade tanto do tempo, mas uma saudade, na verdade, de como eles viam o mundo, como criança, como adolescentes, como era aquela visão de mundo. Da mesma forma, o pai que se dirige ao seu filho, a mãe que se dirige ao seu filho. Os pais precisam hoje, muito mais do que falar com seus filhos, que nem isso está acontecendo mais dentro de casa, precisam conversar com seus filhos. Falar, só uma parte fala e a outra escuta. Conversar, nós precisamos falar, escutar e continuar a conversa.
fazer o papel de pai, fazer o papel de mãe. Pais e filhos que dizem que são amigos, é necessário fazer um parênteses. Como ser amigo de um filho, como ser amigo de um pai? A amizade não exige hierarquia, e a relação de pai e filhos exige hierarquia. Não exige autoritarismo, mas exige autoridade de pai, autoridade de mãe. Ah, eu sou amigo do meu filho. Amigo seu filho tem. Mas ele precisa de um pai. Ele precisa de uma mãe. Amigo ele vai encontrar. Pode ter certeza disso. E muitas vezes, se ele não encontrar, é porque você está fazendo um papel que não lhe pertence. Ele não está sentindo falta da amizade fora. Mas ele está sentindo falta de um pai. E nas amizades, nos relacionamentos conjugais dele, ele pode procurar aquilo que ele está sentindo falta, que é um pai, que é uma mãe. E por isso, muitas vezes, os relacionamentos afetivos podem não ir à frente, porque ele não está buscando uma mulher, um homem, ele está buscando um pai ou uma mãe. Entregue o amor de pai, entregue o amor de mãe, e como filho, receba esse amor. Seja filho, se ponha no lugar de filho. Como pais, use a palavra não, que tanto faz falta hoje. Meu filho com 2 anos, seguro na mão dele, ele solta e quer andar sozinho. Mas olha para trás, esperando eu dizer não. Porque os filhos nos pedem limite. Mas nós muitas vezes não conseguimos identificar isso e deixamos eles irem. Até que o mundo vai lhe dizer um não de uma forma muito mais dolorosa, o que vai trazer muitos conflitos. Conversem com seus filhos, olhem para seus pais, respeitem os seus pais. Muitas vezes, quando nós vemos fotos nas redes sociais das famílias, toda bonitinha, no almoço de domingo, a gente faz, isso é que é família. E a gente não sabe a confusão que foi para tirar aquela foto. Que um queria ficar do lado direito, mas o meu perfil é melhor do lado direito, você vai para o outro lado, você está na minha frente, você sai daqui, fulano toda vez fica aqui na minha frente, é uma briga maior do mundo, é 40 minutos para a foto sair. E depois que a foto sai, cada um vai para o seu quarto pegar o celular e postar a sua foto. Nós queremos que as pessoas achem que nós temos famílias perfeitas. E nós não fazemos disso um momento especial, um encontro, pessoas especiais. Família é incomodar um ao outro, amar exige incômodo. Muitas vezes nos atos ecumênicos, às vezes eu vou falar representando a doutrina espírita, e eu vejo que o momento mais emocionante é o momento em que farão homenagem aos pais. O choro vem, as mágoas muitas vezes ali acabam se dissipando, porque nós encontramos muita mágoa dentro do seio familiar, mas nós só nos magoamos com aqueles que nós amamos. E por isso que muitas vezes nós temos essas mágoas. Precisamos abraçar, para que depois nós não fiquemos nas recordações quando a morte física chegar, dizer, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter aproveitado mais. Aproveite agora o momento da sua família, seu filho, sua mãe, seu pai. Porque muitas vezes podemos dizer, mas eu não tenho pai, eu nunca tive mãe. O que nós falamos sobre família, como Jesus nos ensina? Sempre nós temos um pai, sempre nós temos uma mãe, um tio que exerce um papel de pai, um amigo que exerce um papel de pai, um colega que é uma filha para nós, dizemos, é como uma filha para mim, porque nós temos pais e mães, nós temos o maior pai que é Deus, que está conosco. Nós precisamos aumentar esse conceito de família. Em 2009, eu não posso estar dizendo data não, né? Senão vão saber a minha idade. Quando eu me formei em Direito, eu fiz a minha monografia, um tema em que estava iniciando discussões que era na área previdenciária, e o tema era pensão por morte, o benefício da pensão por morte, para dependentes socioafetivos. A lei do Regimento Geral da Previdência Social elenca aquelas pessoas que têm direito a receber a pensão de uma pessoa que falece. E lá é muito taxativo, por isso que a gente fala que a letra fria da lei, porque a lei não tem sentimento, e ela elenca quem são os dependentes, cônjuge, os filhos,
os ascendentes, os pais, enfim. Mas, dentro da discussão da monografia, a causa levantada era se meus pais não me criaram, meus pais foram embora e eu fui criado por uma tia, eu fui criado por uma avó. E aí eu acabo falecendo e aquela pessoa que me deu afeto, que me deu todas as garantias para que eu pudesse estudar, trabalhar, ela não teria direito a receber um benefício meu pela afetividade que nós estamos? E a causa era realizada em cima disso. A discussão era em cima disso. Tentando que a gente amplie muito mais o conceito de família através dos laços afetivos, muito mais do que os laços consanguíneos. O Estatuto da Família, em 2015, ele nos traz um conceito de família muito interessante. Ele diz o seguinte, que família, o Estatuto da Família aprovado em 2015, ele diz que família é um núcleo social surgido da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável. Veja, por um homem e uma mulher. Em 2016, um ano depois do Estatuto da Família conceituar a família, o dicionário Ross pediu para que os internautas enviassem para eles e-mails conceituando família. O que você acha que é família? Eles receberam mais de 3.000 conceitos de família. Elaboraram e modificaram dentro do dicionário o conceito de família. E assim surgiu o conceito de família do dicionário Oss, dizendo que era um núcleo social, veja a diferença, é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Veja onde nós já começamos a chegar no conceito de família, assim como Jesus nos lembrou. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que eu tenho os laços afetivos. São aqueles que eu mantenho uma relação solidária de amor. Por isso que também o mestre indaga, o que fizeste com o irmão que eu confiei à tua guarda? É isso que nós iremos escutar. Mas, se nós estamos próximos daqueles mais próximos que estão dentro do nosso lar, que saibamos compreender eles, que saibamos dar o amor necessário para que nós possamos viver de uma maneira melhor. Lembremos que família não é, na verdade, propaganda de margarina, que o rapaz acorda de 5 horas da manhã no domingo, todo mundo dormindo, para ele fazer o café da manhã para todo mundo. Meu Deus do céu, ninguém acorda de 5 horas da manhã para fazer café no domingo. Olha, como que tem aí, tá bom. Isso faz parte, isso é o barato da família. O barato da família é nós escutarmos as reclamações, é nós colocarmos as mãos na cabeça, é escutarmos as repetições, 1, 10, 15, 30, 50 vezes as repetições. Isso é ser família, não é só na sua, na do vizinho também, na outra também. Na família mais pobre materialmente, na família mais rica materialmente, na família do evangélico, do espírita, do católico, na família do papa, na família de quem for. Porque nós estamos nos acertando e acertando os ponteiros. Não precisa exigir tanto. Precisamos doar, dar, entregar para eles. Para a gente compreender que família é escutar a gente tomando banho e a pessoa batendo na porta. Bora que acabou o tempo de tomar banho. É deixar a luz ligada, acesa no quarto, e a pessoa apagar e dizer, não é você que paga a conta, por isso que não apaga. É deixar a toalha na mesa, ou na cama, às vezes na mesa também. É deixar a roupa espalhada, é tropeçar no sapato. É você estar lá assistindo televisão e a outra pessoa está passando na frente. É você abrir um livro para estudar e o outro ligar o som. É você reclamar com o outro reclamar com você. Isso faz parte.
Não acho que sua família é ruim por conta disso. É um incômodo natural. Não acho que sua mãe enche o saco porque ela pede para que você faça a mesma coisa, desde que você tinha 5 anos e você hoje está com 28 e ela pede a mesma coisa. Quer dizer, essa menina não tem jeito, esse menino não tem jeito. Vai estudar, qual é o teu futuro? Faz parte. E que a gente não aponte para os nossos pais. Porque, como nos disse Renato Russo e Dado Villa-Lobos, na canção feita na década de 80, Pais e Filhos, ele nos lembra da relação de um pai e de um filho, de uma filha, naquela canção conversando. E tem um momento que a filha diz: estou com medo, eu tive um pesadelo. E na verdade aquele grito da filha, porque depois, numa entrevista, Dado Villa-Lobos nos revela que ali era um diálogo entre uma jovem, mais ou menos de 16 anos, e seu pai, e que ela acaba cometendo suicídio, diante da dificuldade da relação com o pai. Ela na verdade está dizendo ali que não é um pesadelo apenas de um sonho, é um pesadelo de um momento de vida que ela não está compreendendo. Mas muitas vezes os nossos pais tentam nos acalentar dizendo: dorme agora, é só o vento lá fora. Mas depois que a menina acaba cometendo o suicídio, ele diz no refrão: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar na verdade, não há. Nós não temos garantia do amanhã, das pessoas que estão conosco no amanhã. E ao final da canção ele nos deixa uma dúvida ainda. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. Foram crianças. Nós vamos nos tornar pais e vamos nos lembrar aquilo que nossos pais diziam. E ele continua: o que você vai ser quando você crescer? Na verdade, ele deixa um pouco ambígua a entonação, porque pode ser uma interrogação: o que você vai ser quando você crescer? E qual é a resposta que nós vamos ter? Possivelmente pais, mães. Ou ele afirma: é o que você vai ser quando você crescer. Paciência, é assim. Doe o que você pode doar ao outro. Receba o que você tem para receber do outro. Ame-se, ame o outro. Não deixe isso para depois. Escute, agradeça. Minha irmã, essas férias aí, esse pequeno recesso que teve aí, minha mãe falou assim com ela, ela olhou para mim e disse: ó, Itália, está vendo como ela fala comigo? Eu disse: receba, abra os braços. E foi interessante porque minha irmã na hora fez uma cara feia, e quando disse assim, receba, aí minha irmã, até um pouco forçada, fez: mas veja como a fisionomia dela já tinha mudado. Eu disse: olha como é bonito isso, está vendo? Receber os nossos pais como eles são, receber nossos filhos como eles são, não fazer comparação do filho do outro, do pai do outro, da mãe do outro. Nós precisamos de nós dois, estamos entre pai e filhos, porque é entre nós dois, não é entre nós e o outro. O outro também é nossa família de alguma forma, mas se nós estamos mais juntos, é como Jesus nos disse: amar o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes é o próximo, mais próximo, que a gente precisa amar, que a gente precisa buscar. Então, quando sua mãe repetir, quando seu pai repetir 1000 vezes, escute. E isso me lembra uma canção de um compositor chamado Rafinha. O Rafinha tem uma canção que chama-se 1 milhão de vezes. E nessa canção ele diz, antes de começar, que ele está gravando o DVD e a mãe dele está na primeira fila, ele diz assim: mãe, tem hora que você diz uma coisa de manhã, repete de tarde e diz de novo de noite. Tem hora que você diz 2 vezes de manhã, 3 vezes de tarde e 4 vezes de noite. E tem hora que dá vontade de dizer: mãe, tá bom, você já disse isso várias vezes. E na verdade, nós podemos nos lembrar que as nossas relações com mãe e pai, elas não terminam no plano físico. Elas não terminam agora. E muitas vezes reclamamos do pai que foi ausente, do pai que me abusou, do pai que fez algo comigo, da mãe que foi assim comigo. E isso apenas não adianta a gente reclamar. A psicologia já nos diz que muitas vezes, quando nós reclamamos apenas do pai que foi, ou da mãe que foi, ou às vezes quando o pai chegava embriagado em casa, batia na minha mãe,
Ou quando o pai chegava em casa, brigava comigo, me espancava, e nós, dentro daquilo, dizíamos: eu nunca vou querer isso para mim. Se nós não trabalharmos isso, possivelmente nós repetiremos. Não adianta apenas nós negarmos. Nós precisamos negar e trabalharmos. E entender que nós somos falhos e que, se nós não estivermos conectados conosco, podemos cair no mesmo erro, na mesma falha. E Rafinha, quando vai falando isso para a mãe, ele diz assim: quando você fazia isso e faz isso, eu queria reclamar. Mas ao mesmo tempo eu pensei: caramba, quantas vezes eu fiz a mesma coisa para ela? E ela não reclamou de nada. Ele disse: então eu fiz essa canção como uma forma de te agradecer pelo que você fez por mim e dizer o quanto eu te amo. E essa canção se chama 1 milhão de vezes. E ele diz: 9 meses você me carregou, me esperou e ajeitou a casa para eu chegar. 30 vezes me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes me deu presente caro, até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano, me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia, só para me animar. 500 vezes me deu conselho certo, até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí, para quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com a minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso, feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e se ficaria sem comer, só para eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida para cuidar da minha. 50.000 vezes rezou para eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouvi entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história. Pode pedir 5 vezes para eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar para o céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Que possamos olhar para a nossa família, entender que a partir deles eu busco a minha cura e o meu equilíbrio. Quantos de nós já somos mais pacientes, melhores, mais tolerantes e amamos muito mais a partir da nossa família? Que possamos nos amar, não só como família consanguínea, mas como uma família universal. Obrigado, gente. Muita paz.